Olá, mais uma resenha literária começando. Hoje eu vou falar do massacre da Praça da Paz Celestial em Pequim, em 1989. E a história foi contada neste belíssimo livro, de capa dura, papel de altíssima qualidade, por quem estava lá. O título é Esperanças Destroçadas, Tiananmen, 1989. Tiananmen é como os chineses chamam em mandarim a Praça da Paz Celestial. Na verdade, olha só, é um livro em quadrinhos, né? É uma graphic novel. O chinês Lun Zhang, que testemunhou a repressão dos comunistas ao movimento popular de libertação, era um professor universitário na China. E ele teve ajuda para fazer este livro do jornalista francês Adrien Gombeau. Depois do massacre, o Zhang conseguiu fugir para a França, onde ele vive até hoje. E as ilustrações, como eu disse, belíssimas, belíssimas, né? Eu vou mostrar algumas aqui neste vídeo. Elas foram feitas pelo francês Amesiane. Vocês vão ver agora a primeira página do livro. O Zhang começa assim a contar a história. Há 30 anos fui embora da China e até hoje não passo um dia sequer sem relembrar a Praça Tiananmen. Talvez você não conheça esse lugar do qual estou falando. Isso foi na década de 1980. Uma imensa área tranquila, feita de granito, grande como um aeroporto, sobre a qual havia um céu pontilhado de pombos e pipas. O livro foi dividido em atos. No primeiro ato, o Zhang fala do período de abertura na China. Conta um pouco primeiro do sofrimento que ele e a sua família passaram a partir da Revolução Comunista. Aí vem a morte do Mao Tse-tung, já em 9 de setembro de 1976. Deng Xiaoping assume o poder e começa um processo de reformas cultural e principalmente econômicas. Houve então um incentivo para que os chineses tivessem seus próprios negócios. Mas a inflação era uma ameaça. E mais do que isso, a corrupção era indisfarçável. Olhem só esses quadrinhos do livro. Saltava aos olhos e nos deixava com um nó na garganta. A corrupção reinava naquela época e, diante da injustiça, nossa raiva aumentava. Por isso, quase todos os anos, nos reuníamos na Praça Tiananmen. Já no começo de 1987, houve uma manifestação por liberdade na Praça da Paz Celestial em pleno inverno, debaixo de neve. E o regime comunista prendeu mais de 80 manifestantes. Mesmo assim, os protestos continuaram. E os slogans eram "Não à corrupção" e "Democracia". O movimento foi crescendo, apesar da repressão do regime comunista. E aí a gente vai para o segundo ato, que fala da morte em 15 de abril de 1989, de um integrante do Partido Comunista. Hu Yaobang teve um ataque cardíaco. Ele era acusado de ter incentivado o movimento pró-democracia. Aí começaram a depositar flores em homenagem a ele num monumento na Praça da Paz Celestial, o que acabou marcando o início do maior movimento popular da história da China comunista. Já no dia seguinte à morte do Yaobang, o estudante Wang Dan, de apenas 20 anos, lançou um manifesto pela liberdade. E o movimento ganhou corpo. 100 mil pessoas chegaram a se concentrar na Praça da Paz Celestial. A revolta foi crescendo. Em 27 de abril de 1989, mais de 1 milhão de pessoas tomaram espontaneamente a praça, até que foi decretada a lei marcial, proibindo qualquer tipo de reunião e agrupamento. E veio a repressão militar, violenta. O livro conta tudo isso em quadrinhos. Aí chega o dia 4 de junho de 1989. Quem não lembra as imagens daquele homem barrando a passagem de uma fileira de tanques na praça, né? Ficaram famosas, essas imagens correram o mundo. E muita gente morreu, muita gente foi presa. Alguns manifestantes conseguiram escapar, sair da China, entre eles o autor deste livro aqui, o Lun Zhang. Em Esperanças Destroçadas, ele conta como fugiu para Hong Kong e depois para a França. Eu recomendo que vocês leiam este livro, viu? Por mais que os comunistas chineses tentem
barrar a verdade, criar uma história oficial. Ninguém pode esquecer o que aconteceu na Praça da Paz Celestial em Pequim. Ninguém pode esquecer que a China é uma ditadura brutal, e que, apesar do massacre, é preciso sempre encontrar formas de lutar por liberdade contra a opressão do Estado. Essa foi a resenha literária de hoje. Esperanças Destroçadas, Tiananmen, 1989, está disponível na minha livraria digital, livrariadolacombe.com.br. Muito obrigado pela atenção e até a próxima resenha.